Estou recebendo hoje o Carlos Camargo, ADCiano paulista, que já presidiu a ADCE de São Paulo no período 2004 a 2010 e é filho do fundador da ADCE. O pai dele, o Elias Camargo, estava no grupo inicial, que junto com outros empresários brasileiros mantiveram os contatos com a Uniapac Internacional e resolveram fundar a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa aqui no Brasil. Carlos Camargo, inicio contigo, por favor, te pedindo se tu pode nos dar um relato a respeito da época do teu pai, do Elias Camargo. Qual o sentimento deles, quais as motivações que aqueles fundadores da entidade tiveram quando começaram esse trabalho aqui no Brasil? Por favor. Muito bem. A ADCE surgiu no Brasil em 1961. Nesta época, nós já estávamos sobre a Guerra Fria, já havia uma polarização evidente, forte e tumultuada entre os Estados Unidos e a Rússia, e cada um querendo ocupar o espaço do outro. E a América Latina, em especial, estava sob uma investida do marxismo. Foi na época que surgiu a teologia da libertação, essas coisas assim. E as pessoas que fundaram, que se uniram para fundar este movimento, essa associação, militavam já na Igreja, na Ação Católica e em outros organismos, já acompanhavam a Igreja desde há muito tempo em diversos movimentos. E estes empresários, então, estavam preocupados com a aceleração do marxismo aqui no Brasil e, por outro lado, com o capitalismo da forma como vinha se apresentando naquela época, muito agressivo. E eles, então, motivados pela doutrina social da Igreja, que pede uma equidade maior entre o capital e o trabalho, entre o empregador e o empregado, o operário, se uniram para fazer uma frente alternativa a esses dois grandes polos, que não se entendiam, evidentemente, de jeito nenhum e que estavam em muito confronto, não só de ideologia, mas também com manifestações mais pessoais. E então eles, sob a companhia, o assessoramento de padres da Igreja Católica, naquele momento era só a Igreja Católica que estava participando, eles montaram esta entidade e tinha como propósito fundamental fazer valer a doutrina social da Igreja no ambiente da empresa. É interessante, um ponto que me parece sempre de destaque em relação à ADCE é esta associação com a Igreja, é um movimento de leigos, que surgiu de leigos, mas sempre amparado, acompanhado e interessado na proximidade com a Igreja. A ADCE, desde o começo, lá na Europa, teve sempre uma proximidade intrínseca com a Igreja. De forma que a ADCE surgiu desde sempre como uma associação de dois grandes atores da sociedade, a Igreja e o mundo empresarial. O que cada um desses dois atores da sociedade fazem repercute na sociedade, repercute em todo o ordenamento social, econômico e político. Qualquer ação desses dois grandes atores da sociedade importa naquele momento onde eles estão atuando e importa perenamente na história da sociedade. E assim, então, a ADCE surgiu como um movimento importante, começou em São Paulo, foi uma inspiração da ADCE que já havia. Eu estou falando da ADCE nos outros países, no mundo, cada país tem o seu próprio nome, mas o equivalente da ADCE no Chile, Padre Corbey, que era próximo desses empresários aqui de São Paulo, conhecia, já tinha
conhecimento desta ADCE no Chile, e então, inspirado por este movimento no Chile, juntou esses empresários aqui e fundaram a ADCE nestes moldes, né? E a do Chile já era uma inspiração das ADCEs que haviam na Europa, né? Na Bélgica, na França, na Itália, na Tchecoslováquia, na Alemanha, que daí, então, veio para a América Latina e para outros países. Este movimento, então, começou com esse propósito de fazer valer, de fortalecer, de divulgar e de praticar os princípios da doutrina social da Igreja no ambiente de trabalho. Esses empresários também faziam parte de associações de classe, sindicatos patronais, essas coisas assim, e então era fácil que eles levassem adiante estes propósitos, né? E foi muito bom, acabou tendo participantes, depois desses 12, foram ampliando bastante os quadros, com novos convidados, novos interessados, novas pessoas, novos empresários que aderiram. Com o tempo deixou de ter participantes apenas católicos, passaram também a fazer parte luteranos, protestantes, e é a vocação mesmo da ADCE, ser cristã e não essencialmente católica, né? Isso é muito bom, enriquece imensamente o diálogo e o próprio espírito de uma doutrina social, né? E dentro do espírito das pessoas da ADCE, elas mesmas as pessoas fizeram críticas, elaboraram ideias, né? Fizeram um pensamento social da Igreja para além da doutrina social da Igreja, né? E com isso surgiu também eu não sei como é que se chama exatamente isso agora, mas a ideia de que as empresas deveriam assumir uma responsabilidade social, chamada de responsabilidade social empresarial, né? Foi uma ideia que surgiu da discussão sobre a doutrina, foi encabeçada na época pelo Ernesto Lima Gonçalves, pelo Peter Nadas e por mais algumas pessoas, estes dois falecidos já. E a responsabilidade social empresarial proposta às empresas deu muito certo. Foi muito bom, trouxe um entendimento mais concreto da doutrina social na relação capital-trabalho, e depois, com os anos 70, surgiu também a ideia de se incorporar nesta responsabilidade social a questão ambiental, né? O movimento ambientalista começou em meados dos anos 70, por aí, e a DCE logo incorporou também esta mensagem de cuidado com o meio ambiente, e que hoje nós temos muito bem concretizado, muito bem colocado pela Laudato Si, né? Da encíclica magnífica do Papa Francisco. Bom, com esta... Posso te pedir se tu conseguires me ajudar agora, eu queria que tu fizesse um link, por favor, entre esses propósitos todos iniciais que os fundadores da DCE tinham na época de aplicar, de conhecer, trazer e aplicar para as empresas do ensinamento social cristão, ensinamento social da igreja. Como tu já foste presidente da ADCE por alguns anos, tu consegue nos avaliar se os objetivos iniciais tiveram êxito, se a ADCE conseguiu colocar isto em prática, se ela conseguiu trazer para dentro das empresas, e se isto hoje, nos dias de hoje, está sendo mantido ou se está pelo menos sendo executado, se a ADCE obteve sucesso naquilo que foi inicialmente pensado pelos fundadores? Ótima colocação.
Bom, este movimento, esta polarização forte entre capital e trabalho, com o tempo foi se desvanecendo, perdendo a importância no cotidiano, depois de revolução, essas coisas todas, militares, essas coisas assim. Essa intensidade capital-trabalho foi se perdendo, foi perdendo importância, e, ao mesmo tempo, outras questões surgiram, outras entidades, outros movimentos. A sociedade foi crescendo em cima disso, pós-guerra, essas coisas assim, de forma que aquele mote inicial da DCE, polarização, capital, trabalho, oferecer uma via alternativa, uma solução alternativa, uma postura alternativa, foi perdendo importância. De tal forma que já mais tarde, 2000, antes de 2000, do ano 2000, já não tinha mais aquela importância de fazer frente à questão capital-trabalho, da forma como era original, né? Do comunismo, essas coisas assim, essa preocupação já não havia mais tão importante, ou o capitalismo selvagem, essas coisas assim, isso já não era mais o discurso. Entretanto, havia muito ainda a dificuldade da igreja se relacionar com o mundo empresarial e o mundo empresarial se relacionar com a igreja. E a DCE, então, na sequência daquele movimento, nos anos 90, propôs, junto com Dom Cláudio aqui em São Paulo, que era arcebispo naquela época, um encontro entre bispos e empresários. De forma que dá para se dizer, sim, que o trabalho da DCE foi profícuo, gerou bons frutos ao longo ao longo dos anos, né? O movimento destes empresários, lógico que é um trabalho de formiguinha, o mundo é muito maior do que esses empresários que pertenceram à DCE, muitas pessoas, muitos empresários nunca ouviram falar de ADCE, muitas empresas não aderiram à ideia de responsabilidade social empresarial, mas para a parcela das pessoas e das empresas onde a ADCE conseguiu tocar, o resultado foi bom. Sempre consciente que a DCE não estava aí para salvar o mundo, né? A DCE tinha um tamanho de braço, e onde o braço alcançou e tocou, o resultado foi bom. E do ponto de vista de uma entidade, do trabalho de uma entidade, podendo olhar para trás agora e dizer, bom, ela está fazendo 60 anos, não sei o quê, eu posso dizer, é uma entidade boa, que valeu a pena e que ainda está motivada por excelentes propósitos. Ela precisa se atualizar sempre, e existem lacunas que ela precisa preencher, lacunas nos seus propósitos que ela precisa preencher. A sociedade sempre vai ter lacunas a preencher, evidentemente, né? Nós somos perecíveis, corrompíveis, né? Então, sempre vai ser necessário haver entidades de fundamentação cristã, baseada na moral cristã, né? Mas, de qualquer jeito, voltando agora à questão dos movimentos, dos encontros entre bispos e empresários, que era necessário, porque naquela época as manifestações de porta de fábrica dos empresários eram bastante hostis, e Dom Luciano, arcebispo de Dom Cláudio Umes, arcebispo de São Paulo naquela época, conhecia a DCE, e ele e os empresários tiveram a notável iniciativa de reunir bispos e empresários para que discutissem, como dois grandes atores, como eu falei no começo, discutissem uma melhor harmonização na relação capital-trabalho, né? E os primeiros encontros entre bispos e empresários eram tão duros, porque as duas partes se viam com tanta hostilidade, que tinha que ser a portas fechadas, sem imprensa, não podia ter registro nenhum, porque era para lavar roupa suja. A ideia do encontro é, vamos lavar roupa suja, apontar o dedo acusatório, não sei o quê, porque a gente precisa sair de lá mais reconciliado.
Então, foi assim, durante houve diversos encontros entre bispos e empresários, e até quando eu fui presidente, eu tive o primeiro encontro que organizei, ainda tinha restrições de imprensa, alguma coisa assim, porque isso foi no ano 2000 e pouco, e ainda tinha uma certa dificuldade, uma certa rixa, um certo desentendimento, na realidade. E se a gente olha pelas reuniões que aconteceram, esses entendimentos eram muito próprios da falta de diálogo, né? Uma das coisas bacanas que a DCE promoveu, inspirou, organizou e fez acontecer foi o diálogo. O diálogo entre o mundo empresarial e a hierarquia da igreja foi um dos grandes, e ainda é, um dos grandes feitos da DCE. Esta aproximação entre dois atores fundamentais da sociedade. Por isso que eu posso dizer com tranquilidade que, apesar das motivações iniciais daqueles 12 empresários, mais o padre assessor, de montar uma DCE, aquela grande motivação já foi superada há muito tempo pelo mundo. Mas o propósito de se ter empresários motivados pela doutrina social da Igreja continua sendo indispensável para a sociedade, como um sal da terra para que a sociedade veja alguns testemunhos de que é possível viver em harmonia, em equilíbrio solidário, solícito e fraterno numa sociedade que é dividida entre capital e trabalho. Esta divisão entre capital e trabalho, na realidade, pode se entrelaçar com vínculos fraternos, não precisa ser cada um encastelado, eles podem se entrelaçar, cada um com a sua atribuição, cada um com o seu papel, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu ganho, mas pode haver um entrelaçamento em que a fraternidade, o respeito à dignidade, o reconhecimento e o respeito à dignidade da outra pessoa, e não apenas ser humano, seja levado no cotidiano, saia do seu próprio comprometimento como uma vida que se propõe a construir o bem comum. Carlos, eu queria te fazer uma pergunta agora, que ela é talvez a mais difícil de ser respondida. Os ADCianos todos são voluntários, todos trabalham, todos se dedicam, todos têm quase que uma vocação pessoal para se dedicar à entidade. Ao longo dos anos, conheci muitos ADCianos, conheci muita gente que trabalhou muito, que se dedicou muito pela entidade, para obter esse sucesso que tu acaba de nos contar e de nos relatar agora. E eu quero registrar, se possível, por isso que eu disse que a pergunta é difícil, porque ela é pessoal. Eu quero ter um sentimento pessoal teu, de todo esse trabalho realizado, que começou lá atrás com o teu pai, um dos fundadores, seguiu contigo e certamente vai continuar seguindo com as próximas gerações. Que satisfação, que emoção, que sentimentos tu pode nos contar disso tudo que tu viveste dentro da DCE? É uma pergunta bem pessoal mesmo, é uma pergunta gostosa de responder, porque diz respeito a um lado bom da vida, a um lado satisfatório, a um lado de muitos conhecimentos. Eu tive muitas oportunidades que veio da minha relação com a DCE, né? Eu, eu tive muito proveito pessoal com a DCE. Eu estudei bastante para poder oferecer o melhor de mim para a DCE. Eu estudei bastante, eu li bastante, conversei bastante, eu criei amizades muito caras para mim por causa desta ADCE que eu participei. Eu participei de grandes negociações da ADCE, com a ADCE latino-americana, com a ADCE internacional, com a UNIAPAC, com a UNIAPAC latino-americana, com outros países. Foi muito bom. Como trabalho voluntário,
Você usou uma palavra, vocação, né? A vocação, a melhor vocação é aquela que a gente empresta para Deus. Quando a gente se... A vocação é de Deus, né? Eu gosto... Quando você falou da vocação, eu achei que você, de repente, apontou a melhor forma da gente dizer, considerando que a gente está falando de uma entidade cristã e estamos falando como cristãos, né? A melhor vocação é quando a gente permite que Deus haja através de nós e nós cumpramos a vocação que Deus tem para nós. Não aquela vocação que eu acho que é a minha vocação. Não, eu quero fazer. Não, a vocação bacana, a vocação essencialmente cristã é quando nós permitimos, dentro dos nossos dons, das nossas especificidades, Deus cumprir a vocação que Ele tem para nós. Então, tá bom. Então eu posso dizer com esta introdução que eu me sinto realizado porque ao longo da minha atividade para a DCE, eu tentei fazer o melhor de mim dentro do meu entendimento, dentro da minha fé. Então, e eu posso também dizer, com todos os filtros e ressalvas possíveis, já que eu estou falando de uma vocação que na realidade é a de Deus, que eu tentei fazer o melhor, eu fico sem ressentimentos em relação à DCE, sem ressentimentos meus em relação à DCE, porque eu acho que eu, na medida das minhas possibilidades, da extensão de mim mesmo, eu não traí os meus valores morais, meus valores cristãos, nas vezes que eu estive com o crachá ADCE fazendo. Lógico que eu estou dizendo crachá ADCE, mas a gente, sendo ADCEano, a gente é ADCEano em qualquer lugar. Eu posso não estar... Eu estou trabalhando em outro lugar, mas eu sou ADCEano, né? Eu sou... É como imprimir caráter, exagerando muitíssimo a expressão, né? Mas, de qualquer jeito, a DCE ensinou muito para mim, a vivência com a DCE, o conhecimento de pessoas, como você falou na sua pergunta, o conhecimento de pessoas que se dedicaram muito mais do que eu. A DCE tem uma história intensa, empresarial, baseada em valores morais cristãos, né? Conhecer, conversar com essas pessoas, isso enriquece tanto a gente, se a gente está aberto para este enriquecimento, e eu tentei me colocar aberto para esse enriquecimento. Então, emocionalmente falando, para mim foi bom, para mim é bom. Quando, quando você, quando a Gigi me disse, vai te ligar o Carlos para falar sobre isso, eu já logo fiquei contente. Falei, lógico que eu quero conversar sobre a DCE, lógico que eu quero, né? Carlos, então eu te diria que quando convidarmos futuros ADCianos, podemos registrar para eles que vale a pena. Acho que dizer aos novos, entrem, venham fazer parte, vale a pena. Eu acho que sim, a resposta é evidentemente sim, mas as pessoas que entram na DCE e nós mais velhos, que já temos alguns anos dessa vivência, ou temos alguma história, temos o dever, o comprometimento de falar que, olha, venha, porque você vai ajudar na construção do bem comum, você vai aprender, você vai crescer, você tem a sua contribuição a oferecer, mas venha aberto para você crescer. A DCE é uma entidade que nos propicia o nosso crescimento. E com o nosso crescimento, nós colaboramos na construção do bem comum. Mas, em primeiro lugar, está uma ação que eu tenho que permitir que aconteça em mim mesmo. A primeira abertura tem que ser a minha. Então, se eu tenho oportunidade de falar com alguém que é um bom candidato para entrar na DCE, falando assim, simplesmente, eu diria, olha, venha aprender, venha crescer, venha crescer.
A DCE e a sociedade precisam de você. Você vai participar da construção de um bem comum, mas venha para crescer também. Carlos, 1 minuto para encerrarmos a nossa conversa. O que tu terias a deixar de registro final para quem nos assistir? Tá bom, muito bem. Nós temos que lembrar sempre que nós temos três virtudes fundamentais oferecidas pelo Espírito Santo: a fé, a esperança e a caridade. Nós não podemos confundir jamais filantropia com caridade, né? As empresas, estão falando com o mundo empresarial, as empresas muito frequentemente já com este avanço da sociedade estão voltadas para ações filantrópicas. Mas nós temos que lembrar também das ações caritativas. E ações filantrópicas fazem parte de um planejamento estratégico. Ações caritativas fazem nos lembrar que nós, empresários, estamos acostumados a conversar com o mundo pagante. As empresas trabalham, geram produtos destinados à parcela pagante da sociedade, para aqueles que podem pagar. Mas nós, como grandes atores da sociedade, como líderes da sociedade, temos que nos lembrar, ainda mais, ainda antes, que existe uma grande parcela de pessoas que não podem pagar e por isso não fazem parte do grande escopo da atuação dos empresários, fundamentalmente. Mas quando a gente fala de responsabilidade social e empresarial, em primeiríssimo lugar, tem aquela parcela que não faz parte do objeto pagante das empresas, mas que são a grande responsabilidade social que os empresários, como grandes líderes, como grandes atores da sociedade, precisam ter. Então, Carlos, eu acho fantástica todas as tuas colocações. Agradeço a tua atenção. Vamos encerrar o nosso registro por aqui. Muito obrigado por me atender. muito obrigado também. Foi uma satisfação conversar sobre a DCE, sinceramente. Muito obrigado a você por se interessar em escrever a nossa história.